Fala, trader! Bom, já temos a nossa plataforma, nosso MetaTrader 5 instalado na nossa máquina. Já sabemos aí as funções básicas e o que a gente precisa agora. Precisamos de uma conta de trade. Primeiro, o que é uma conta de trade? Assim como a gente tem uma conta num banco, né, para deixar lá o nosso dinheiro, para de repente fazer investimentos em poupança, CDBs, enfim, a gente tem como abrir uma conta de trade em uma corretora, beleza? Para estar operando os ativos que aquela corretora nos disponibiliza. A corretora vai intermediar a nossa negociação com aquele ativo. Vamos lá. Temos corretoras nacionais e temos corretoras internacionais. Léo, por que tu colocou internacional no singular e apenas uma corretora? Porque a Active Trades é a única corretora que deixa, que tem de ativo o índice e o dólar, que são os dois principais ativos da lógica TAP. Não que a gente opere apenas isso, não. TAP funciona em tudo. Eu opero Forex, opero ouro, opero índices estrangeiros com a lógica TAP. Então, o fato de apenas ter uma corretora aqui, a corretora Active Trades, é pelo fato de que apenas ela de corretoras internacionais tem o ativo do índice do dólar, que é onde a gente mais foca na lógica TAP. Beleza, vamos lá. Quais são as corretoras nacionais, Léo? Temos XP, Clear, Modal Mais, Rico, Genial e diversas outras. Temos a corretora internacional, a Active Trades. Qual a diferença, Léo, entre elas? Basicamente, a principal diferença é que dentro das corretoras nacionais, a gente opera apenas ativos da B3, da nossa Bolsa de Valor brasileira, que é o quê? Índice, o dólar, ações e diversos outros. Dentro da corretora internacional Active Trades, a gente pode operar o quê? O índice, o dólar da B3. Por que a gente consegue? Quando a gente chegar aqui no indicador, vocês vão entender, a gente pode operar Forex, a gente pode operar metais, que é ouro, prata. A gente pode operar índices estrangeiros, que é índice da Alemanha, da França, do Reino Unido, Hong Kong, enfim, de onde vocês quiserem, Estados Unidos e diversos outros ativos. Vamos lá. Preciso esclarecer duas coisas antes para vocês. Vocês já viram esse nome Active Trades quando a gente estava instalando o nosso MetaTrader 5, lembram? Aqui no servidor a gente vai entender. Uma coisa que é fato que eu preciso esclarecer aqui é o seguinte: plataforma e corretora são coisas diferentes. Claro que a gente tem a plataforma da corretora Active Trades, a plataforma da corretora Genial, Rico, Modal Mais. Só que o que eu quero esclarecer é que eu posso ter um MetaTrader 5 da Active Trades e logar uma conta de uma corretora nacional, por exemplo. E eu faço isso, eu opero dessa maneira. E eu vou mostrar para vocês aqui no final do vídeo o meu MetaTrader 5 da Active Trades, que é o mesmo que eu passei para vocês, com uma conta de uma corretora nacional logada, que é a conta da Clear. E, claro, a conta que eu opero da Active Trades. Então, este ponto esclarecido, sim, temos mais um ponto. Como, Léo, eu abro a conta nessas corretoras? Eu sei quais são elas, mas como que eu abro? Galera, é muito simples. Entra no site da corretora da escolha, pede para abrir uma conta, preenche os dados, passa por aquela verificação, né, de documentação e tá pronto. Tem o número da conta e a senha de negociação. É bem simples, beleza? Vamos lá. Temos o que aqui, galera? Partindo para servidor. Por que o servidor da nacional está com menos e o servidor da internacional está com mais? Pelo fato da corretora Active Trades ser uma corretora gringa, ela tem um servidor melhor. O que é o servidor, Léo? É o que passa a informação para a tela. É o que faz a barra pegar a informação que ela tem que ter e subir e baixar, subir e baixar. O que acontece? Dentro das corretoras nacionais, a gente tem muito problema de delay, de lag. A gente tem aí o mercado 2 minutos na frente
e a corretora nacional ainda não atualizou o gráfico e tu tá com o mercado 2 minutos atrás. Isso é horrível para operar. Lá no início, quando eu nem era um trader profissional ainda, que eu tinha uma conta na Clear, eu até tenho, né, e vou mostrar para vocês ali, é a mesma. Eu sofria muito com isso. Eu abri uma posição, o mercado demorava 2 minutos para abrir uma posição e já abria a posição no local totalmente errado, que eu não queria lá. Eu queria abrir a posição 2 minutos antes. Assim como, né, o mercado tá andando e eu não tá sabendo o que está acontecendo porque o mercado tá travado. Enquanto isso, na corretora Active Trades está rolando lisinho, tá rolando perfeito, beleza? Então, por isso, tem um menos na questão, né, no quesito servidor das corretoras nacionais e um mais na corretora Active Trades Internacional, porque é isso que passa a informação para dentro do teu gráfico, beleza? Falando, galera, do indicador. Léo, por que o indicador nacional tá mais e o indicador internacional tá menos? Seguinte, temos dentro da lógica TAP o indicador TAP All One. É um indicador que tem tudo que a gente vai precisar para operar na lógica TAP dentro de um indicador só, apenas de um indicador. Perfeito, porém aqui a gente entra numa situação. Vocês possivelmente já viram vídeos meus e já viram o Candle Colors, é o que está passando aí na tela. É as barras de coloração, barra vermelha, branca, azul, laranja. Porém, a gente tem um ponto bem importante. Essas barras, o que elas significam essa coloração? A gente vai ter uma aula falando disso. Ela significa o volume financeiro que teve dentro daquela barra, daquele minuto, beleza? Como o índice e o dólar são um ativo da B3, o volume dentro da corretora nacional vai ser um volume real. E o volume dentro da corretora Active Trades vai ser um volume nulo. Vamos lá, deixa eu te explicar. A corretora Active Trades, ela espelha o movimento do índice do dólar da nossa Ibovespa. O que significa isso, Léo? Para onde o ativo índice nacional vai, exatamente no mesmo momento, o índice da corretora Active Trades, que é o nosso índice, né, vai estar indo também. É exatamente a mesma coisa. O que tem que ser entendido é que a gente tem dois balões, por exemplo, dois balões azul, é a mesma coisa, só que um tem confete dentro e o outro não tem. Só que para onde o confete vai, né, o balão com confete vai, exatamente no mesmo segundo, no mesmo milissegundo, o balão sem confete vai. Se sobe, se desce, se desce. Porém, a gente tem um indicador que ele mede confete, por exemplo. Então, o que acontece? Quando esse indicador for medir o balão que não tem confete, ele não vai medir nada. E quando ele for medir os confetes do balão que está cheio de confete, ele vai identificar ali variações de confete. Então, basicamente o que? O nosso Candle Colors, né, a nossa coloração de barra, ela mede quanto teve de volume dentro daquele minuto, dentro daquela barra. Então, na corretora nacional, ela vai estar medindo com perfeição. E na corretora internacional, ela não vai medir nada, porque não tem. Ela apenas segue, Tu tem peso, tem tantos quilos. O teu reflexo no espelho tem quantos quilos? Nenhum. É exatamente a mesma coisa. Tu tem volume, mas o teu si do espelho não tem nada. Então é exatamente essa analogia que eu quero trazer para que se entenda o porquê os indicadores, de fato o indicador, né, Candle Colors nacional é desta maneira e dentro da corretora Active Trades o indicador fica desta maneira, que na verdade a gente desativa ele, né? Então ele fica com o gráfico padrão, beleza? Então isso é muito importante. Segunda coisa aí, né, dentro de fato da maior diferença, né, das corretoras nacionais para as corretoras gringas, de fato para a corretora gringa, né, Active Trades, é o fracionamento. A gente tem aqui, na verdade, o terceiro ponto, né, esses pontos aqui são os principais. Aqui é mais a diferenciação entre eles, beleza, mas aqui são pontos principais. O terceiro ponto principal é o fracionamento. Isso para quando a gente for partir para a conta real,
quando a gente já souber o que a gente está fazendo dentro do gráfico, quando a gente souber analisar o gráfico e tá aí com a firmeza suficiente para estar partindo para a conta real. O que acontece? Dentro da corretora nacional, qualquer corretora nacional, o volume mínimo de negociação é 1. Isso significa que o mínimo que tu vai abrir de lote é 1. Tu vai abrir um mini índice, tu vai abrir um mini dólar. Na corretora internacional Active Trades, tu pode abrir 0,01. Ou seja, isso vai mudar o que na nossa vida? Por exemplo, temos aqui, vamos supor um stop de 250 pontos no índice, tá? Um stop aí limite dos limites. Isso com um contrato na corretora nacional é R$50. Isso, a gente tomando 3, 4 stops, 5, 6 stops, pode machucar um iniciante, pode machucar quem está partindo agora para a conta real, certo? Enquanto na corretora Active Trades, a gente pode operar, por exemplo, com 0,50. Aqui tem 0,01, mas vamos colocar 0,50. Vai ser metade. Agora, se tu está operando com 0,10, por exemplo, vai ser 10%. Se tu perdeu 50 com um contrato, que é o mínimo que tu pode operar numa corretora nacional, numa corretora gringa na Active Trades, tu está perdendo R$5. Então, olha a tranquilidade que dá para a gente operar dessa maneira, né? Quando a gente está iniciando, sabendo que o tombo no início, que é normal a gente sofrer vários tombos até a gente engrenar, não vai ser suficiente forte para nos derrubar de fato. A gente vai sempre levantar. Então, assim, esse ponto é muito importante, mas que fique claro que eu estou apenas passando aqui para caráter de conhecimento. Por quê? Temos que iniciar numa conta simulação. Iniciar numa conta real é tiro nos dois pés. Por isso que aqui tá iniciar e aqui tá posterior. Quando a gente for partir para uma conta real, depois de 2, 3 meses, aí sim a gente vai partir aí, a gente pode, né, também a escolha partir para uma corretora internacional, mas a gente vai iniciar em uma corretora nacional. Até porque operando numa corretora internacional, assim como o Léo opera, eu preciso da minha coloração de barra, eu preciso deste indicador. Então eu vou estar fazendo o quê? Operando com duas telas. Uma logada numa corretora nacional, para eu poder estar usando a coloração de barras, e outra de fato apenas para eu clicar, que vai ser a corretora Active Trades. Então são duas telas. Então isso para quem está iniciando agora também não é interessante. É uma telinha, tudo bonitinho, todos os indicadores, conta demo funcionando e show de bola. Vamos praticar, vamos aprender, beleza? Isso é muito importante. Agora vamos para um ponto, como logar. Como que a gente vai logar na nossa conta? Temos aqui o nosso gráfico. Se a gente clicar o Ctrl N, que a gente já viu o que é, ou vir aqui, né, em ver em navegador, a gente vai ter aqui essa aba contas. A gente vai clicar botão direito, vai clicar abrir uma conta. A gente vai selecionar a corretora que a gente abriu a conta. Se ela não tiver aqui, é só a gente pesquisar que ela aparece. Por exemplo, coloquei aqui a Rico. Apareceu aqui, corretora Rico. Se eu abrir uma conta na corretora Rico, eu vou entrar aqui, pegar os dados que eles me enviaram de usuário e senha, colocar aqui e selecionar se minha conta é real ou demo, PRD produção ou demo, beleza? É bem simples. Após a gente estar logando, tá dando ok, vai aparecer essa tela com a nossa conta aqui, vai aparecer a caixinha, por exemplo, Rico e o nome, ou Clear Investimentos e o número da nossa conta. É bem tranquilo. Então, assim, dessa maneira a gente tem aqui a nossa conta logada e o que a gente vai fazer posterior de ter a nossa conta logada. Te vejo na próxima aula. Valeu!